Se você está procurando um livro em que desmistifica alguns conceitos do tarô, você está no vídeo certo, porque hoje a gente vai analisar Abrindo o Jogo, Desmistificando o Tarô Contemporâneo, de Kelma Mazieiro. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada. E o vídeo de hoje é uma análise de livros. Se você acompanha aqui o canal há um pouco mais de tempo, você sabe que aqui no canal existe uma série no qual eu compro os livros de tarô, leio eles e venho aqui contar um pouco sobre todo o conteúdo do livro e o que eu, como um estudante de tarô, achei deles. Se é um livro que vale a pena, se é um livro que eu acho que não vale tanto a pena assim, qual é o conteúdo de fato para que você consiga direcionar o seu dinheiro, então para que você consiga fazer uma compra bem assertiva. Então é por isso que essa série existe. Vou deixar o link da playlist com todas as análises nos cards e na descrição para você conferir na sequência. E hoje a gente vai analisar o livro Abrindo o Jogo e Desmistificando o Tarô Contemporâneo, da autora e taróloga Kelma Mazieiro. Então, bora lá? Então, como todas as análises, eu trago um pouquinho para vocês sobre o material do livro, sobre a estética, o que eu achei. E esse aqui é um livro que ele é bem simples, ele não é muito grande, ele tem 104 páginas. Ele não é um livro ilustrado, mas já para adiantar um pouquinho do conteúdo para vocês, ele não necessariamente precisa de ilustrações para exemplificar algo que ela esteja falando no livro, porque não é realmente necessário. Uma outra questão aqui também que para mim dificulta um pouquinho, mas que não é necessariamente um problema, é realmente questão de gosto, é que eu gosto mais quando o livro tem a folha um pouco mais amarelada, porque eu tenho um problema de visão, como vocês sabem, então realmente não cansa tanto a minha vista, mas esse aqui tem a folha branca, mas tá tudo certo, a gente leu da mesma forma. E antes de falar um pouco sobre o conteúdo de fato do livro para vocês, para contextualizar um pouquinho sobre a autora do livro, que é a Kelma Mazieiro, ela é uma taróloga aqui do Brasil. Aqui na parte de trás do livro tem um pouquinho sobre ela, que é taróloga, palestrante, pós-graduada em Ciências da Religião, estuda o tarô há mais de 20 anos e trabalha na área oferecendo cursos e consultas. Ela também tem outros livros, inclusive ela lançou um livro agora bem recentemente. Eu particularmente sou muito fã do trabalho dela, ela faz um trabalho impecável com o tarô. Inclusive dá para observar muito aqui nesse livro, no conteúdo que ela se propõe a falar em relação à seriedade que ela traz em relação ao tarô, à prática oracular. Então eu recomendo muitíssimo o trabalho dela. Vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição também, caso você queira conhecer mais o trabalho dela. Os cursos dela são muito bons, eu recomendo bastante, então fica aí a minha indicação. Agora vamos falar do conteúdo do livro? Então, no conteúdo do livro, nós vamos encontrar mais ou menos uns 25 tópicos nos quais ela vai abordar passo a passo em relação ali ao tarô, mas principalmente, o foco principal desse livro dela é desmistificar o tarô. E o que isso quer dizer? Em relação aos conceitos que a gente muitas vezes carrega um pouco ali em relação à prática oracular, ao tarô, por exemplo, em relação as coisas que a gente pode realmente abordar, as coisas que não cabem, o que é o tarô, qual é a história do tarô, de onde que ele vai surgir ali, e todas essas questões que, apesar de serem um pouco básicas, acabam sendo bastante fundamentais, e esse é o primeiro propósito. E basicamente ela traz em tópicos curtos todo o conteúdo ali que ela vai se propor a falar, e ela vai basicamente fazer em um formato pergunta-resposta. Então ela vai fazer uma pergunta como, por exemplo, muitas pessoas dizem que o tarólogo trabalha com espiritualidade. Isso é verdade? E aí ela vai fazer ali uma resposta em relação a esta questão. E uma coisa bastante interessante em relação ao livro dela é que ele é um livro bem curto e ele é um livro que você lê muito rapidinho, justamente porque a linguagem que ela traz é bem acessível, é uma leitura ali bastante leve, então nessa questão é bem tranquilo. E apesar de ela não separar o livro em capítulos, eu dei uma separada mais ou menos em relação ao conteúdo que ela traz. Então, basicamente, da página 15 à página 57 é a parte que ela vai trazer mais em relação às dúvidas que permeiam o nicho. E em relação a essas dúvidas, nós vamos ter dúvidas muito básicas, como por exemplo, o que garante que o tarô funcione? O tarólogo é um místico?
Muitas pessoas dizem que o tarólogo trabalha com espiritualidade. Isso é verdade? Todas essas questões ali que podem envolver questões voltadas para a religiosidade, para as questões do esoterismo, para as questões da espiritualidade, sobre essa questão de juntar ali o espiritual e o tarô, se é uma via que precisa andar junto ou se é uma via que pode andar separadamente. Todas essas questões também, como por exemplo, tarô contemporâneo versus tarô antigo, tem diferença, porque existe tanta polêmica a respeito do tarô. Então toda essa parte ali que foi mudando com o passar do tempo, principalmente com o avanço da internet e com o acesso que a gente foi tendo em relação ao tarô, em relação a como o trabalho ele é divulgado, são questões que ela aborda bastante aqui no livro, mas é de uma maneira bastante curta, é de uma maneira bem objetiva, bem simplificada. Então aqui nesse início de livro ela se propõe a falar sobre essas dúvidas básicas que eu já trouxe aqui, e mais uma coisa que é muito importante, que eu acho muito fundamental que ela também traz, é em relação à espetacularização do oráculo que a gente criou ao longo do tempo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente coloca o tarô lá em um outro patamar, naquela questão do místico, do esotérico, que a gente coloca o tarô naquela questão de que a pessoa que vai tirar o tarô é extremamente poderoso, que é intuitivo, essas questões geralmente a gente está falando que o tarô é algo que é inalcançável, e a Kelma ela vai desmistificando esses conceitos no sentido de que o tarô ele pode ser extremamente palpável, ele pode ser algo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que a gente pode utilizar o tarô principalmente para orientação e conselho, e não necessariamente colocando ali naquela questão do espiritual, do místico, do esotérico. E ainda um pouquinho sobre essa questão da espetacularização do oráculo, é importante a gente ressaltar também que o tarólogo ele não vai necessariamente ocupar aquela posição de que ele vai se vestir com roupas alegóricas, carnavalescas, que ele vai ser uma pessoa extremamente espiritualizada ou que ele vai ser uma pessoa extremamente energética, o famoso jovem místico, em outras palavras. Ele não necessariamente precisa ser isso para trabalhar com o tarô, justamente porque o tarô ele é uma ferramenta que pode ser usada para o autoconhecimento. Então, é basicamente sobre todas essas questões ali que ela levanta que eu acredito que são fundamentais. E ainda sobre essa questão do desmistificar alguns conceitos, ela vai falar sobre o porquê que a gente criou essa ideia de que tarô é do diabo, porquê que a gente ainda sustenta essa ideia, ou ainda aquela ideia de que, você é tarólogo, então você tem um dom, e se você tem um dom, você não pode cobrar por a sua consulta. E aí ela fala, por que a gente cobra por uma consulta? Essas dúvidas, elas não necessariamente são dúvidas que são extremamente aprofundadas, mas elas são bastante importantes pra gente ter ali, na nossa ponta da língua quando alguém perguntar. Quando alguém for um tanto quanto inconveniente, indelicado, aí a gente sabe responder essas pessoas, porque a gente leu no livro da Kelma Mazieiro. E ainda nessa primeira parte, em relação ali sobre tanto desmistificar os conceitos quanto trazer a prática oracular para uma questão real, cotidiana, ela vai falar sobre também por que a gente precisa agendar uma consulta. A gente precisa ser expert em um único tarô? Como que a gente vai lidar ali em relação ao nosso trabalho? Como que a gente vai oferecer o nosso trabalho? É importante dizer que não é um guia, não é um manual. Ela, inclusive, fala sobre isso no início do livro, que ela não tem a intenção de ditar regras, mas ela fala muito sobre a prática dela, de toda forma, né? Ela é uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos com o tarô, então ela foi tanto evoluindo ali junto com a internet, vendo como que o tarô estava sendo visto, e isso tudo ela vai colocando de forma sutil no livro dela em relação a como que ela vai vendo todas essas questões. Então é muito numa ideia de mostrar o lado dela, não necessariamente ditar regra, mas ela vai colocar ali de uma forma que vai te ajudar também, caso você já saiba desta parte mais inicial, mas queira se profissionalizar no tarô. Então, como que eu vou oferecer a minha consulta? Ou ainda, como lidar com os erros e com os acertos dentro do jogo de tarô? Porque a gente é humano, a gente é palpável ao erro, a gente quando tá no início ali da nossa prática, a gente não vai saber tudo logo de cara. Eu acredito que nem as pessoas que estão há muitos anos não sabem tudo, então isso também é necessário a gente ter ali muito bem alinhado. Então, como que a gente vai lidar com a nossa possibilidade de erro e ainda alinhar
a nossa prática se a gente vai trabalhar por uma abordagem um pouco mais voltada para a orientação, para o conselho, ou se a gente vai alinhar a nossa prática voltado mais para a previsão do futuro. São abordagens diferentes, elas podem se conversar, mas é muito uma escolha do tarólogo e ela também traz sobre essa questão. Então a gente vai ter desde começar no tarô, o que é o tarô, qual é a história dele, até mais voltada para esta parte mais palpável e real da profissão. E se você não me segue lá no Instagram e gostaria de acompanhar um pouco mais do meu trabalho também, não apenas uma vez por semana aqui no YouTube, eu vou deixar ele aqui na tela, é a Jornada do Eremita Tarô. E lá você consegue marcar um horário comigo, interagir um pouco mais, a gente pode bater um papo e muito mais. Então eu te espero por lá, viu? A segunda parte que eu dividi entre a página 59 e a página 71 é a parte que ela traz a significação das cartas, mas ela traz um a mais e eu também acho genial em relação ao que ela trouxe aqui nesse livro, que é sobre um trabalho que ela desenvolve há muito tempo já, que é voltado a comportamental dos arcanos maiores. Ela trabalha aqui nesse livro apenas com os 22 arcanos maiores, mas ela traz como que cada um dos arcanos maiores, eles agem desta parte comportamental, como o próprio título sugere. Por exemplo, como que um imperador ele se comporta? Então, se a gente tem o imperador, o espírito da liderança, se a gente tem no imperador o espírito da rigidez, a gente pode muito bem não necessariamente ver o arcano só com aquela questão de fora, mas sim como que uma pessoa que está naquele aspecto imperador naquele momento em uma consulta se comporta. É algo que às vezes eu até trago aqui nos vídeos, quando a gente está falando sobre essa questão dos arcanos, eu acho que enriquece muito o estudo e ela traz na significação aqui dos arcanos esta parte e eu acho genial, é muito incrível a gente ver uma nova nuance. Eu não começaria o meu estudo no tarô por esse livro, apesar da primeira parte ser uma parte que deixa bem informativa. A parte da significação das cartas é uma parte que eu já considero ali um a mais, que é aquela questão de eu já sei o que o mago significa, eu já sei o que a papisa significa, aí eu posso enriquecer o meu estudo com o significado que ela traz aqui, porque ela vai trazer esta parte que é uma outra nuance que é incrível. E a última parte, que é da página 92 até a página 102, as últimas 10 páginas do livro, ela vai falar um pouquinho ali sobre, então, o início da prática. Então ela vai trazer mãos à obra, hora de aplicar o conhecimento, como usar as cartas na prática. E ela vai falar como começar. É de uma maneira sucinta, sim, mas ela fala sobre a importância que a gente tem de tirar o tarô também para si, que é importante a gente se consultar com outras pessoas, mas que também a gente pode tirar o tarô pra gente mesmo, porque também é enriquecedor. Ela explica o porquê que ela acredita que essa prática é bastante fundamental. Ela vai falar também sobre como que a gente começa, então, esse trabalho. De novo, ela vai falar sobre a importância de não espetacularizar o oráculo. Ela vai falar que o oráculo, ele é um trabalho como qualquer outro, é tão sério quanto qualquer outra prática que a gente for fazer, que é necessário o estudo, que é necessário a dedicação. E aí ela encerra o livro com as suas considerações finais e os agradecimentos. E para dar as minhas considerações finais, antes de encerrar o vídeo, falando um pouco mais sobre o meu pessoal, sobre o que eu achei, quando eu comprei esse livro, que no caso não faz muito tempo, foi há 2 semanas, de você testar, não gostei. Acho que é a minha encomenda. Ui, sorry. A primeira parte do livro é uma parte ali que já estava bem sólida pra mim, já estava bem tranquila, então não foi uma parte que abriu tanto a minha cabeça, mas a segunda parte em relação à significação das cartas, à análise comportamental dos arcanos, é uma parte que eu achei muito incrível. É importante que a gente, como tarólogo, sempre retome as bases e recicle os conteúdos para que a gente esteja sempre fresco ali para poder oferecer uma boa consulta de tarô. Então essa segunda parte, que ela fala um pouco sobre a análise comportamental que ela faz, que é esse trabalho que ela desenvolve, eu acho muito legal. É um livro que eu recomendo super, e principalmente se você é uma pessoa que trabalha com o tarô e algum membro da tua família tá enchendo o teu saco falando que tu não tem que trabalhar com isso, que tarô é coisa do diabo, ó, é o presente perfeito para você dar de Natal, para você dar no aniversário, porque a pessoa
Porque aqui tem tudo. E aí ela vai entender que o trabalho que a gente faz é sério, que é um trabalho que a gente não necessariamente está ali brincando, que não é um charlatanismo. Então, quando vem aquela pessoa inconveniente que fala assim, ai, mas você cobra para ler tarô? Presente. Então, nessa parte do livro, ele é incrível, ele traz conceitos que são básicos, mas que são fundamentais e a gente pode se formar em dar boas respostas por aqui. Então, fica aí a minha recomendação. Então, o vídeo dessa semana foi esse, eu espero que você tenha gostado. Não deixa de conferir as outras análises de livros. Talvez esse não seja um livro que seja para você iniciar no tarô, como eu disse, porque ele vai trazer ali um a mais, ele vai ser uma cobertura do bolo, né? Que é quando a gente começa a se inteirar mais. Mas tem livros que têm significação de cartas mais aprofundadas, tem livros que vão trazer outras questões, tá tudo nas análises, então fica aí a playlist. No mais, é isso. Deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Comenta aqui embaixo se você conhece o livro ou se você se interessou pra comprar, se você vai ler, eu recomendo. E até o próximo vídeo. Tchau! Deu? Um beijo da Anitta.